mais presentes na Terra, ainda não seria suficiente, pois enquanto seus rivais Tottenham voavam, o Arsenal não ia... Nesse vídeo a gente vai ver a história completa de um dos times mais famosos e vitoriosos do mundo. A história do maior campeão da Copa da Inglaterra e do terceiro maior vencedor do campeonato inglês, o Arsenal Football Club. E pra falar da história do Arsenal, a gente tem que voltar há muito tempo. Lá pro século XIX, no ano de 1886. Naquele ano ainda não existia o campeonato inglês, mas já acontecia a Copa da Inglaterra e o futebol estava ficando cada vez mais popular. Então, liderados pelo escocês David Dunskin, alguns trabalhadores de uma empresa de armamentos para o exército, chamada Fábrica de Armamentos Arsenais de Woolwich, decidiram criar por diversão um time de futebol. Eles eram do bairro de Woolwich, no sudeste de Londres, e o primeiro nome dessa nova equipe era Dial Square, mas logo na seguida já mudaram para Royal Arsenal e começaram a crescer. Royal é real em inglês, então o nome era literalmente Arsenal Real, até porque, né, eles trabalhavam na fábrica que fazia armas para o exército britânico. Aí um dos fundadores do clube era um cara que tinha sido goleiro do Nottingham Forest, então ele trouxe os mesmos uniformes vermelhos e a cor do time foi estabelecida. O clube estava ganhando forma, e como era só um time pequeno amador, o primeiro lugar que usaram para jogar era num parque chamado de Plumstead. Aí a primeira partida foi com um clube chamado Easton Wanderers, onde os trabalhadores da fábrica ganharam de 6-0, um bom início. Mas depois começaram a mudar de campo, ficando até 3 anos no chamado Invicta Ground, mas onde acabaram se estabelecendo de fato foi num chamado Maynard Ground, no sudoeste de Londres. Mas até ali o Arsenal, que disputava campeonatos menores municipais, era um time amador. Os jogadores não recebiam para jogar, mas eram muito bons. Chegaram a ser campeões de torneios amadores da cidade, chamado London Senior Cup, Kent Senior Cup e Charity Cup. Aí na temporada 1889-90, eles estrearam pela primeira vez na Copa da Inglaterra e começaram a ter contatos com os times profissionais da época. Então no ano de 1891, o Royal Arsenal decidiu se profissionalizar também e mudou o nome para Woolwich Arsenal. A logo dos caras era essa, praticamente o mesmo brasão do bairro de Woolwich, onde foram fundados. Pra tu ver, eles foram o primeiro time de Londres a se tornarem profissionais. Então causou muita polêmica e foram até banidos daquelas competições que ganharam, como a Senior Cup e tal. Aí tá, continuaram jogando na Copa da Inglaterra, até que na temporada 1893-94 estrearam na Liga Inglesa, mas não na Elite, e sim na segunda divisão, que na época era a mais baixa. Então eles ficaram lá e com o passar do tempo não conseguiam subir, terminavam sempre no meio da tabela. Até que no ano de 1904, sob o comando do técnico Harry Bradshaw e artilheiro Tommy Shanks, o Woolwich Arsenal subiu para a primeira divisão, terminaram em segundo lugar e agora eram oficialmente um time de elite. Mas assim, taças que é bom mesmo, nada. O mais longe que chegaram foi alcançar as semis da Copa da Inglaterra, tá ligado? E assim como era na segundona, na primeira divisão só ficavam no meio da tabela. Mas piorou, porque na temporada 1912-13 fizeram uma campanha horrível, perdendo 23 de 38 jogos e caindo pra segunda divisão. Primeira vez que caiu pra segundona. Mas o time do atacante Charles Lewis estava muito triste por isso, mal eles sabiam que essa seria a sua única queda na história. Aí tá, agora que estavam de volta pro segundo escalão, o dono, que tinha comprado o clube alguns anos antes, decidiu mudar o time de lugar, tirando eles do sul de Londres e estabelecendo uma nova casa no norte da cidade. Nisso foi construído um novíssimo estádio do zero, que ficaria sendo a casa do Arsenal pelos quase 100 anos, o Highbury. Agora o Arsenal era um time do norte de Londres, o que fez começar uma rivalidade com outro time da mesma parte da cidade, o Tottenham. A casa do Tottenham era bem pertinho dali, então criou essa rixa que dura até hoje. Aí eles estrearam no estádio em 1913, na primeira rodada da segundona, mudando o nome do time de Woolwich Arsenal para The Arsenal, que logo virou Arsenal só. Então continuaram na segunda divisão e no ano de 1914, quando estavam tentando subir, veio o pior, a Grande Guerra. Aí, né, durante a guerra, os principais campeonatos foram interrompidos e todos os esforços do país se voltaram para os conflitos. Com isso, infelizmente, alguns jogadores que passaram pelo Arsenal acabaram indo lutar e perdendo suas vidas, como o atacante Pat Flanagan e outro chamado Robert Houston. Muito triste. A guerra só acabou no ano de 1918 e o campeonato inglês só voltou ativo em 1919. Aí quando voltou, o Arsenal, que estava na segundona, acabou se dando bem, porque a primeira divisão foi ampliada em número de times e os caras foram convidados a voltar para a elite. Estavam de volta. E nos anos 20 passaram a estampar uma nova logo, que mostrava um canhão em homenagem às origens do time, e que depois virou esse outro aí. Então, mesmo de volta à primeira, continuaram fazendo campanhas médias e ruins.
ruins, chegando a quase cair de novo. Então a diretoria decidiu demitir o técnico deles e em 1925 contrataram um cara que levaria o Arsenal para outro patamar, Herbert Chapman. Esse Chapman já era um dos maiores técnicos da Inglaterra. Em 1924 e 25 tinha levado o Huddersfield Town para conquistar o campeonato inglês e até a Copa Nacional. Pois é, então sendo oferecido um salário maior do que no Huddersfield, ele foi pro Arsenal e logo em 1926 terminaram na sua melhor colocação até então, um segundo lugar. Começaram a crescer, mas nos anos seguintes, enquanto o Chapman ia montando o seu time e escolhendo as melhores peças, continuaram sendo um time de meio de tabela, até que depois de muita espera e um vice na Copa da Inglaterra, no ano de 1930 o Arsenal chegou na decisão da FA Cup e derrotou o Huddersfield Town para conquistar o seu primeiro título de elite, e usando um novo escudo especial só para essa decisão. Isso foi um marco pro Arsenal, porque a partir dali, com os artilheiros Jack Lambert, Cliff Bashin, Ted Drake, etc., começou uma era de conquistas e dominância total na Inglaterra. Depois de ganharem a taça em 1930, no ano de 31 veio a maior vitória, quando levaram de forma inédita o campeonato inglês. Terminaram em primeiro e conquistaram a taça. Subiram muito de nível. Aí nos anos seguintes foi sucesso atrás de sucesso. Entre 1930 e 1940, o Arsenal, que passou a usar esse escudo aí meio quadrado, meio redondo, conquistou 5 títulos do campeonato inglês, se tornando um dos maiores campeões, 2 Copas da Inglaterra e 5 Supercopas da Inglaterra. Cara, olha essa dominância. O atacante Ted Drake, na Liga 34-35, chegou a fazer incríveis 42 gols. Imagina. Mas infelizmente o técnico dele, Chapman, que montou esse time super vitorioso, foi metade dessas conquistas. Porque em janeiro de 34, ele faleceu de pneumonia. Triste, né? E aí, logo depois do Arsenal, viveu seus momentos de maiores conquistas da história. E de sua década de ouro veio outra tragédia. A Segunda Guerra Mundial. A guerra começou em 1939 e o campeonato foi de novo interrompido, sendo criadas só ligas regionais. Mas o Arsenal, particularmente, foi um dos que mais sofreu. Uma bomba chegou até a cair perto do Highbury, fazendo muitos danos e causando até a morte de civis perto. E ao longo da guerra, 9 jogadores que estavam inscritos no clube lá em 1939 faleceram nos conflitos. 9. Entre eles o zagueiro Sid Bug, Campari, etc. Que era uma coisa horrível, né? Mas passou o tempo e quando finalmente acabou a guerra, o Arsenal mostrou que ainda estava com tudo no futebol. No ano de 1948, sob o comando do técnico Tom Whittaker, terminaram a liga em primeiro e conquistaram mais um campeonato, empatando com o Sunderland de Aston Villa como os maiores campeões ingleses, o que inaugurou uma série de novas conquistas. Em 48 levaram a Liga, em 49 a Supercopa e em 50 a Copa da Inglaterra, ganhando do Liverpool por 2-0. E depois dessas conquistas, o Arsenal decidiu fazer uma mudança radical no seu escudo. Colocaram um canhão dentro de um brasão com as letras Arsenal no estilo gótico e a frase Victoria Concordia Crescit, que em latim significa a vitória nasce da harmonia. Eles foram usando versões diferentes desse mesmo modelo, enquanto na camisa estampado passaram a usar só o símbolo do canhão. E as conquistas não pararam com aquela FA Cup. No fim de 53 ganharam outra Supercopa da Inglaterra e na temporada anterior conquistaram a Inglaterra de novo. Terminaram em primeiro na liga e empatados em pontos com o Preston North End. Só ganharam por um critério de desempate chamado média de gols. Lembrando que na época uma vitória valia 2 pontos só. Então com 7 títulos, o Arsenal se isolou como o maior campeão inglês. Ninguém tinha mais que eles. E até ali, o maior artilheiro da história do time era o Cliff Bashin, que contava com 178 gols e já tinha se aposentado. Então o Arsenal estava voando. Mas pro azar deles, enquanto faziam esse domínio, o maior torneio Liga dos Campeões ainda não existia. Ela só começou na temporada 55-56. E foi justamente a partir dessa época que o Arsenal começou a decair. Tudo começou em 1956, quando tomaram um baque, porque o técnico Whittaker, que tinha virado lenda já, teve um problema no coração e faleceu. Pois é, os caras tiveram que ir atrás de outro treinador. Então se lá atrás, os anos 30 tiveram seus anos de ouro, os anos 60 foram só decepção. Enquanto seus rivais Tottenham voavam, o Arsenal não ia longe na FA Cup e terminava quase sempre na metade da tabela da liga. Até que em 1976, a diretoria do clube demitiu o atual técnico e contratou um cara chamado Bertrand Mee, que era simplesmente um fisioterapeuta. Até o cara ficou surpreso em ser chamado pro cargo. Aí pra ajudar na parte tática, ele chamou assistente. Mas se a contratação de um fisioterapeuta parecia que não ia dar certo, o cara foi colocando o clube nos trilhos, chamou jovens talentos da base, como Ray Kennedy, e contratou outros. Aí o primeiro sucesso desse time veio em 1970, quando o Arsenal ganhou sua primeira competição internacional da UEFA, a Taça das Cidades com Feiras. Esse torneio reunia times de cidades da Europa que faziam feiras de comércio internacionais. Sim, meio estranho, mas é. Aí o Arsenal derrotou o Ajax nas semis e na final ganhou do Anderlecht para conquistar o título. Isso deu um gás muito bom pro time.
time. E na temporada seguinte, 70-71, com o goleiro Bob Wilson, zagueiro e capitão McClintock, artilheiro Ray Kennedy e companhia, fez uma baita campanha na liga, ganhando 29 de 42 jogos e foi campeão, quebrando um jejum de 18 anos. Mas teve mais. Na FA Cup foi avançando e chegaram na final para derrotar o Liverpool e conquistar o duplete. Sim, pela primeira vez ganharam as duas taças no mesmo ano. Histórico. Aí com o título inglês, o Arsenal finalmente conseguiu uma vaga para entrar na famosa Liga dos Campeões. Mas só acabaram chegando até as quartas, onde caiu pro Ajax de Cruyff e foi eliminado. Também, né? Olha com quem cai em contra. Mas se esperava um outro período de glórias, foi só isso mesmo. Nos anos seguintes até jogavam bem, mas no máximo ficavam com o vice. Até que em 1979, já com outro técnico chamado Terry Mill, ganharam outra Copa da Inglaterra. Aí com esse título de Copa, foram disputar um torneio chamado Taças Vencedores de Taças, que reunia o campeão da Copa de cada país, e o Arsenal chegou na decisão, mas acabou perdendo pro Valência nos pênaltis. Cara, nesse final de anos 70, o Arsenal deu muito azar. Os caras chegaram em 5 finais e ganharam só um título, aquela FA Cup, liderados pelo craque Leon Brady. Aí depois de tudo isso, os caras acabaram vivendo outro período de declínio nos anos 80. Com a saída do Leon Brady, o time voltou a terminar no meio da tabela e sempre ser eliminado da Copa. Tanto que o treinador deles, Terry, foi demitido, e com a demissão dele as coisas não melhoraram. Pra tu ver, em 85 chegaram a ser eliminados da FA Cup por um time da terceira divisão. Imagina! Então em maio de 1986, justamente no ano do seu centenário, o Arsenal contratou um ex-jogador chamado George Graham para ser o novo treinador. E mano, deu muito certo. Ele trouxe mais organização pro time, trouxe caras importantes demais, como o atacante Alan Smith, lateral Lee Dixon e o zagueiro Tony Adams como capitão, tiveram um outro período de glória. Justamente na primeira temporada do George, 87, os caras ganharam pela primeira vez a Copa da Liga, derrotando o Liverpool. E 2 anos depois, justamente contra o mesmo Liverpool, fizeram simplesmente uma das coisas mais malucas de todas. No centenário da Liga Inglesa, em 1988-89, o Arsenal foi com tudo, disputando contra o Liverpool até o fim. Aí quando chegou a última rodada, a partida foi justamente os dois se enfrentando em Enfield. Aí o Arsenal tava numa situação que precisava ganhar dos Reds por 2 gols de diferença para se sagrar campeão. Ia ser muito difícil. E quando acabou o primeiro tempo, ninguém tinha marcado ainda. Até que na segunda etapa, Alan Smith marca de cabeça e faltando segundos para o apito final, o meia Michael Thomas fica na cara do gol e bate para fazer o segundo. O Arsenal fazia o impossível e se tornava campeão inglês pela primeira vez em quase 2 décadas. Mano, terminaram na frente do Liverpool na tabela pela quantidade de gols marcados. Empataram em tudo, até no saldo. Imagina! E as conquistas não pararam. Em 1991, levaram outra taça do campeonato inglês, dessa vez com bem mais folga, chegando aos 10 títulos. Em 92 ganharam a Supercopa da Inglaterra e em 93 ganharam as 2 Copas, da Inglaterra e da Liga. Tava em outro auge. E até o início dos anos 90, a primeira divisão do campeonato inglês era comandada pela Football League. Mas os clubes de elite começaram a se queixar de que estavam ganhando menos dinheiro televisivo do que deveriam. Então decidiram se separar dessa Football League e criar sua própria liga, chamada de, adivinha, Premier League. A taça do campeonato inglês virou a que tem hoje e agora a Premier era o campeonato da vez. E o Arsenal destruindo. Mas se na Inglaterra jogavam muito, na Europa não vinham se dando tão bem. Depois do título de 89, os Gunners disputaram a Champions de 90. Os times ingleses ainda estavam banidos por conta do desastre de Hazel. Aí em 92 perderam pro Benfica nas oitavas. Esse negócio de Hazel foi que na final da Champions de 85, torcedores ingleses chamados hooligans atacaram uma parte da torcida adversária, causando literalmente um desastre. Então, como punição, foram banidos da Europa por 5 anos. Mas se no continente não venham alegrias, no ano de 1994, o Arsenal foi disputar a taça dos vencedores de taças e destruiu. A gente mencionou essa competição antes. Ela é aquela que reuniu o campeão da Copa de cada país. Aí os Gunners, com o atacante Alan Smith, goleiro Simon e tal, derrotou o Torino nas quartas, o PSG nas semis e ganharam a final contra o Parma. O Arsenal foi campeão de forma invicta e levou o seu maior título internacional. Aí parece que o Arsenal gostou de ganhar esse título. Tanto que em 95 chegou na final de novo, mas foi surpreendido pelo Real Zaragoza e perdeu. E foi nessa temporada que aquele treinador, George Graham, saiu do clube depois de anos. Deixou um legado. Saíram também outros jogadores-chave, como Alan Smith. Mas 5 caras importantes deixaram o clube. Naquele 95 contrataram um craque da Inter de Milão chamado Dennis Bergkamp por 11 milhões de euros.